Salve, salve galera, Beleza aqui na área para mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje estamos aqui com o nosso queridíssimo e amado Phobos. Isso mesmo, meus jovens e minhas jovens. Seguinte, minha turma, a gente vai estar fazendo aí, dando início, na verdade, a uma pequena minissérie aí. Uma pequena minissérie de, sei lá, uns 3, 4 episódios de tutorial atualizado. Belezinha? Estamos em 2025, o jogo foi lançado lá em 2022 e já são 3 anos de jogo. E a gente vai estar passando algumas dicas aí pra partir de agora, tá? 2025, pra você ficar antenado aí, tá bom? Então, pra você, esse tutorial, galera, vai ser principalmente pra galera iniciante, tá bom? Vai ser um mega tutorial. A gente vai entrar em detalhes aqui de posicionamento, de layout, explicando cada ponto do mapa, cada legenda daquelas que tem na fobia, tá ligado? Que às vezes confunde muita gente. Um exemplo aí é o dano em área, por exemplo. Tem 2 tipos de dano em área, então a galera se confunde às vezes. Então, cara, cada detalhezinho, cada ponto do mapa. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui básico, basicones. Só vou iniciar aqui pra vocês verem, ó. Daqui mesmo já dá pra ir, ó. Cada item aqui que você vê do jogo, ó. Spa de cura, obstáculo, ponto de pânico, cofre, coração, cada cantinho aqui do mapa, fissuras, ó, de veneno, de lava, de doença. Então cada ponto, cada coisa do mapa, galera, vocês vão sair daqui, você que é iniciante, você vai sair daqui desse mega tutorial, que você é uns 4 episódios mais ou menos, você vai sair daqui fera, tá bom? Com PhD em Phobos. Você vai sair daqui com PhD em Phobos, você vai ser o cara. E também vai servir pra ajudar a galera aí também, mais veterana, né, que às vezes passa algumas coisinhas despercebidas ali, alguma dúvida que a pessoa tem. Cara, a gente vai tirar várias dúvidas aqui, tá bom, nesse tutorial. Vale a pena até você que já é veterano no jogo aí, tá conferindo, tá bom? Pra você ficar antenado aí no que vai rolar nesse mega tutorial. Belezinha, meus queridões? Bora lá começar então, bora lá dar início a essa pegada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Já estamos aí com 1.208 inscritos, né? Precisamos aumentar essa meta aí, essa margem aí de inscritos. Vamos chegar aí nos 2.000. Quem sabe a gente chega nos 2.000 até o final do ano, então tem 6 meses ainda, então é muito chão pela frente. Conto com a colaboração de cada um de vocês, beleza? Esquece de deixar seu like também aí. E bora com a gente nessa caminhadinha aí, beleza? Bora lá começar o tutorial então, galera? Certo, galera, a gente vai começar esse tutorial e ele vai ser dividido em algumas partes, tá bom? Vai ser, ó, a primeira parte a gente vai falar sobre o mapa de batalha. Então, o primeiro tópico vai ser o mapa de batalha. O segundo tópico vai ser os recursos do jogo. Terceiro, vamos falar um pouquinho das fobias. No quarto, vamos falar dos modos de jogo. No quinto, vamos falar de informações de batalha. No sexto, vamos falar de ações de batalha. No sétimo, nível de estresse. E no oitavo, ligas, certo? Então, meu querido, se você tem dúvida em algum desses tópicos aí, é só colar com a gente aí que ao final dessa série, essa minissérie, você vai sair entendendo cada detalhe, tá bom? Fica com a gente aí que é sucesso. Vamos estar iniciando aqui pelo primeiro tópico aqui, que são mapas de batalha. Seguinte, primeira parte aqui, a gente vai falar das grades hexagonais, que são nada mais nada menos que as casas. Uns falam casas, outros falam tiles. Da forma que você entender, tá certo, tá bom? Se você quiser falar tile, se você quiser falar casa, se você quiser falar hexágono, tá ok também, tá bom? Então, começando aí com o hexágono, galera, com as casas. Os mapas dos campos de batalha são formados por peças hexagonais. As grades indicam a borda de cabeça de cada peça. Por padrão, as grades das peças ficam ocultas durante o jogo. Elas podem ser exibidas temporariamente tocando ou clicando em qualquer fobia. Coração ou pod de jogador. O que quer dizer isso? Aqui vocês estão vendo essa imagem aí que você consegue ver o hexágono, mas se você esperar um pouco, essas linhas dos hexágonos, elas somem, tá bom? Elas somem, o mapa fica liso. Você só vai conseguir visualizar esses hexágonos, que são essas casas, tocando em uma fobia, no coração, em qualquer ponto do mapa que você tocar, que seja tátil, né? Vai revelar as linhas que dividem as casas, beleza? É só pra você entender como é que funciona as casas aí. Certinho, meus queridos? Certinhos? Bora pro próximo lá, que é o coração. O coração, galera. O coração é uma unidade especial fixa de ambos os jogadores
em cada mapa como parte do design do mapa. A cor do time do jogador é sempre azul, enquanto a do adversário é sempre vermelha. As cores do coração refletem isso. Como vocês podem ver aí, né, o coração azulzinho sempre vai ser o seu. Do seu adversário vai ser o vermelho. E da mesma forma para ele, quando ele estiver vendo lá, o dele vai estar azul e o seu vai estar vermelho para ele, tá bom? É na perspectiva de quem vê. O seu vai ser azul, o do seu adversário vermelho. Os corações têm seu próprio HP. Os HPs iniciais dos corações dos dois jogadores no mesmo mapa são os mesmos. Coração com nível de vida iguais, tá bom? Não é diferente um do outro. Por mais que eu esteja no nível mais alto e você esteja no nível menor, os corações vão ser os mesmos, tá? E mais pra frente a gente vai explicar pra vocês lá por que isso acontece. Porque na teoria não era pra ser, né? Porque se eu tô numa liga maior, os meus atributos são maiores. Vida, o dano da lava, o dano do ponto de pânico, o buff da plataforma estimulante são maiores. Enquanto de um jogador que tá no nível menor são menor. Mas quando os dois jogam, isso daí se iguala. E lá na frente você vai entender o porquê que iguala, tá bom? A gente vai ter uma parte explicando isso daí também. Mas é pra outra parte do tutorial. O HP inicial do coração varia de acordo com o tamanho do mapa. Para mapas pequenos, o inicial é 6.000, tá bom? Nível 1 ali é 6.000 na primeira liga. E mapas grandes é 8.000, tá bom? Lembrando que a vida, galera, é baseada na liga, tá bom? Não é no seu nível, é nas ligas que você pertence. Vamos falar agora do cofre, galera. O cofre são portais que os jogadores podem usar para gerar fobias, que eles já possuem. Vai ser do mesmo esquema do coração. O seu lado vai ser o azul, do adversário vai ser o meio vermelho, tá bom? Cada mapa contém pelo menos um vault por jogador, que é o cofre, né? Que é onde você gera suas fobias. Correspondendo às cores da equipe dos jogadores, foi o que eu acabei de explicar. Acessar seu próprio vault, no seu próprio turno, exibirá a lista de suas fobias. Entendeu? Quando você clicar no seu cofre ali, no seu vault, você vai aparecer a lista ali embaixo das fobias que você tem à sua disposição. Você não pode gerar o mesmo fobia mais de uma vez por jogo. Ela vai ficar apagada. Quando você coloca uma fobia no mapa, ela fica apagada, então não dá para selecioná-la novamente, é uma vez só. Se você aprimorar uma fobia, na próxima vez que ela aparecer, as novas estatísticas dele serão refletidas. No entanto, as fobias as fobias já geradas não são afetadas pelas melhorias feitas depois que elas surgirem. O que quer dizer isso? Você ganhou o aprimoramento do Razor Muff. Beleza, ganhou o aprimoramento do Razor Muff. Se você não summonou ele ainda, se você não gerou ele no mapa ainda, independente se você já iniciou uma partida, digamos que tem uma partida lá em andamento lá no assíncrono. Aí beleza, não tá no seu turno, você fez umas missãozinhas ali, farmou e ganhou o aprimoramento do Razor Muff. Deu pra atualizar ele? Você pode atualizar ele. Quando você for lá naquela partida que já tá iniciada, se o seu Razor Muff estiver dentro do cofre ainda, ele vai atualizar. Ele vai aparecer já com o novo nível, tá bom? Já a continuação aqui, ó, se ele já tiver no mapa, aí nesse caso não tem jeito. Se a sua fobia que você aprimorou já tiver no mapa, aí ela não é atualizada, tá bom? Ela vai ser atualizada na próxima partida que você jogar com ela, beleza? Então fica aí a dica aí, belezinha? Se você ganhou o aprimoramento de uma fobia que você queria upar e ainda não chamou ela lá no jogo, na partida assíncrona, pode ir lá na próxima turno lá seu que ela vai estar atualizada, tá bom? E se você já chamou ela já, infelizmente ela vai continuar com os mesmos atributos iniciais da partida. Certo? Bora lá pro próximo, galera. Galera, o próximo aqui são os obstáculos. Obstáculos existem naturalmente nos mapas. Eles têm aparências diferentes, em diferentes temas de mapa, mas seus atributos são sempre os mesmos. Como vocês podem ver aí, tem 3 tipos de obstáculos, né? Obstáculos podem ser removidos com a habilidade Terraform, de algumas fobias, que no caso aí é o Gravedigger e o Mount Crushmore, beleza? Gravedigger e Mount Crushmore. Assim que o obstáculo for removido, a peça de mapa comum abaixo dela será revelada, ou seja, assim que você remove um obstáculo, abaixo do obstáculo ali vai ser uma casa normal, tá bom? Um hexágono normal, sem atributo nenhum, só um lugar para você andar. A habilidade Terraform, que é a habilidade lá do Gravedigger e do Crushmore, né, Mount Crushmore de colocar e tirar obstáculo, também pode criar obstáculos em peças de mapas comuns abertas. Obstáculos criados têm os mesmos atributos que os naturais. Aqui só está falando que ele pode remover
tá bom? Ele pode remover e vai ser aqui no caso aqui tá falando... Aqui tá falando, galera, que ele pode criar também, tá? Tanto remover, igual no exemplo anterior, quanto criar. Aí, criando, você pode criar em cima de qualquer parte do mapa que seja disponível, tá bom? Tem que ser a parte do mapa comum. Você não pode criar em cima de ponto de pânico, de fissura, de plataforma estimulante, de transportador. Você não pode... Nada que não seja o liso, entendeu? A parte normal do mapa ali. Beleza? Você pode colocar em cima de armadilha, isso daí pode, tá bom? Porque a armadilha é uma habilidade, então você pode. Inclusive, ela desativa as armadilhas, ok? Obstáculos criados têm HP e podem ser destruídos por dano físico. Esses obstáculos que são criados, eles podem ser destruídos, e eles têm um nível de vida. O do Gravedigger tem um tanto de vida, o do Monte Crush Morte é um pouquinho mais forte, ele aguenta mais pancada, tem um pouco mais de vida. As fobes voadoras não podem mirar em obstáculos criados com suas habilidades regulares. O que quer dizer aqui? Você não pode atacar, galera, com a fobe voadora, ela não pode atacar obstáculos criados, tá bom? Ela vai, como ela é voadora, quando você clicar em cima do obstáculo pensando que você vai atacar, na verdade você vai voar e ficar em cima do obstáculo, entendeu? Então ela não consegue bater no obstáculo, a menos que tenha uma fobia em cima daquele obstáculo voadora, aí você consegue mirar ali e atacar, tá bom? Mas se não tiver nada em cima do obstáculo, se não tiver uma fobia voadora em cima do obstáculo, a sua fobia voadora, ela não vai atacar, ela vai ir pra cima do obstáculo, ok? Você só consegue atacar com fobias terrestres, show? Bora lá pro próximo, galera. O próximo, meus queridos, é o ponto de pânico. Muito importante o ponto de pânico, hein, meus queridões? Pontos de pânico podem ser capturados por qualquer jogador. Pontos de pânico capturados por oponentes se anulam. Entenderam? Digamos que tem 5 pontos de pânico. Você capturou um no seu turno, o cara vai tomar certo tipo de dano. Vou colocar 200, que é o padrão inicial. É o dano base inicial. No turno dele, quando ele capturar o primeiro ponto de pânico também, vai empatar. Então, um anula o outro. Então, ninguém vai tomar dano, tá bom? Se tiver empatado, ninguém toma dano. Um anula o outro. Se tiver 2-2, se você capturou 2 e ele capturou 2, também anula. Só vai causar dano quando um ou outro tiver mais pontos de pânico capturado que o outro, beleza? Quando o jogador captura mais pontos de pânico que seu oponente, a base do oponente sofre 200 de dano por ponto de pânico extra ao final de cada turno, é o que eu falei. Se naquele empate lá de 2-2 do mapa que tem 5 pontos de pânico, quem capturar o quinto vai desempatar, então vai anular 2 de um e 2 do outro, vai sobrar 1. Quem tiver esse daí capturado é o que vai causar dano no seu adversário, tá bom? Da mesma forma, por exemplo, desses 5 aí, digamos que você capturou 4 e o seu adversário 1. Vai anular um seu e um dele, né, pra empatar, e agora sobrou 3 pontos de pânico seu, então você vai causar 3 vezes 200, que é baseando ali no dano inicial, tá bom? De acordo com a sua liga aí, pode aumentar esse dano, tá bom? De 200 aí. Mas aí vai multiplicar por 3, porque são 3 pânicos a mais, ok? Os pânicos de pânico têm 3 estados diferentes para refletir quem está no controle deles. O neutro é o não capturado. Ele fica da cor ali do piso normal do mapa, tá bom? Da cor do piso normal. Capturado por você, ele vai ficar azul, e capturado pelo seu oponente vai ficar vermelho, ok? Os jogadores capturam o ponto de pânico desocupados, deixando uma de suas fobias neles até o final do turno. Se uma fobia morrer no final do turno, o ponto de pânico não será capturado. Entenderam? Deixou uma fobia ali, vai ser capturado. Tem que deixar ela até o final do turno. Se você ir lá e depois sair, não dá, tá bom? Você tem que deixar ela até no final do turno para computar. Aí aquele ponto de pânico vai ser seu. Porém, se a sua fobia estiver, sei lá, envenenada, com doença, ou se tiver um fogo em cima do ponto de pânico e sua fobia morrer com aquele dano, esse ponto de pânico ele vai ser capturado, mas aí quando você morrer, ele volta ao normal, ele é descapturado, entendeu? Se ele era um ponto neutro, ele vai voltar para cor neutra, se ele era do adversário, vai voltar para ser vermelho, entendeu? Vai continuar sendo do adversário. Uma vez capturados, os pontos de pânico permanecem capturados até que o oponente os capture de volta. Os jogadores não precisam manter suas fobs no ponto de pânico capturados para ativá-lo. Aqui simplesmente, por exemplo, você capturou um ponto de pânico, aquele ali vai ser seu até que o jogador tome, entendeu? Se o cara não tomar, vai continuar sendo seu.
E você não precisa manter a sua fobia em cima do ponto de pânico. Você pode, depois do seu turno ali que você deixou ela ali, no próximo turno você já pode tirar ela de lá, tá bom? Aí ele vai ficar azulzinho dizendo que é seu, certo? Bora pro próximo então? O próximo aí, galera, é um simples, né? O Espada de Cura. Espadas de cura restauram até 200 pontos de vida das fobias que permanecem nela ao final de cada turno. Também curam veneno, mas não doença. Eles curam, galera, ao final de cada turno, não é só do seu, tá bom? Do adversário também. Então para ficar um cálculo legal para você, se você colocar uma fobia em cima de um espada de cura, você pode pegar aquele valor que tiver lá, nesse caso aqui inicial que é 200, você pode multiplicar por 2. Por quê? Porque vai ser o final do seu turno, que você vai fechar agora, e o final do turno do oponente, quando voltar para você, então ele vai ter recuperado em 200 mais 200, então será um total de 400. Então toda vez que você deixar uma fobia em cima do espada de cura, você pega aquele valor que tá lá de recuperação e multiplica por 2, tá bom? Porque vai contar o seu turno e o do adversário. Fobias de mortos-vivos, que são zumbis, né? Não serão curadas ou curadas se você permanecer nele. Galera, isso daqui, cara, quem nunca, né? Isso aqui é uma grosseria que todo iniciante comete, até eu uma vez. Eu lembro muito bem, cara, como se fosse hoje, aprendendo a jogar Fobies. Eu deixei meu Grave Dig em cima, cara, do espada de cura, pra curar, porque ele tinha tomado uns danos, né? Só que não tava curando, galera. Aí eu falei, cara, o jogo tá bugado, mano. E assim, falta de ler, né? Porque lá na carta das fobias zumbi, tá escrito isso daí. Então, como eu era iniciante, né? Eu não saí lendo tudo antes de jogar, eu acabei não me atentando a isso. Então, deixei o Grave Dig lá em cima do espada de cura nos 2 turnos. Falei, cara, mas não tá curando, tá acontecendo o quê, cara? Tá bugado o jogo. Não tô entendendo, as outras fobias estão curando. E por que ele não tá? Aí, meu amiguinho, não teve jeito. Eu tive que aprender na marra ali e ler, né, com o tempo, aprender a ler cada detalhe das cartas para entender, opa, os mortos-vivos não podem ser curados, nem no espada de cura e nem se você usar não tem como nem você usar um curador nele, né, um healer seu, um clínico da vida, um muffin top, então não tem como, tá bom? Só que, porém, os mortos-vivos, eles têm roubo de vida, né, então eles podem se autocurar. Eles ganham 40% de vida baseado no seu dano. Show? Bora pro próximo? O próximo, meus queridos, lavas. Vamos falar das fissuras. Lavas, venenos e doenças, galera. As lavas causam... Vou falar lava aqui, mas serve para os 3, tá, galera? É o mesmo dano. As lavas causam 200 de dano a qualquer fobia que permanecer nela no final de cada turno. Certo? As fobias ressuscitáveis serão mortas permanentemente se perderem todo o seu HP enquanto estiverem na lava. O que quer dizer isso daqui, galera? Não tem as fobias de ossada, aquelas que são ressuscitáveis, que elas morrem, mas elas ressuscitam? Então, elas ressuscitam, meus queridos, se elas estiverem no terreno normal, ok? Agora, se elas estiverem no abismo, em qualquer fissura, e elas morrerem em cima daquilo, cara, ela não volta, tá bom? Ela não volta, ela morre de uma vez, tá bom? Então já fica esperto aí. O gelo em fobias congeladas será derretido por um estágio quando você permanecer na lava no final dos turnos. Isso daqui serve tanto para a lava quanto para o fogo que você causa com suas próprias fobias, tá bom? Se você... quando você é congelado, tem uma contagem de turnos ali que você vai ficar congelados, ok? E quando você tá em cima de uma lava ou você usa uma própria fobia para causar dano de fogo na sua fobia congelada, você diminui automaticamente um turno. Então, se ia durar 2 turnos, vai durar só 1, entendeu? Se ia durar 3 turnos, vai durar 2 turnos agora. Então diminui um turno, beleza? Bora pro próximo. Plataforma de estimulante. Onde você recebe aquele buff maroto ali, né? As almofadas estimulantes concedem aos fobias que permanecerem nelas 300 de dano adicional em cada ataque se o bloco não for desativado pela lama. Detalhe, né? Se jogar uma lama lá em cima do Honey Bear ou se o Charon passar em cima da plataforma, galera, vai desativar. Então a lama desativa qualquer coisa no mapa. Qualquer coisa mesmo, tá bom? Ponto de pânico, plataforma estimulante, fissuras. Então, se tiver lama em cima, você não vai ter esse dano adicional. A plataforma precisa estar limpa, beleza? E esses 300 é na Liga 1, na primeira liga. Acho que é Hilby, alguma coisa assim. Primeira liga. Se você tiver em outras ligas, esse bônus vai ser maior, ok? O bônus só se aplica ao dano físico de ataques e habilidades regulares, certo? Bora pro próximo. O abismo. Galera, o abismo são buracos no mapa. Somente voadores podem voar através deles ou permanecer neles.
Fobias que não voam e que são empurradas ou puxadas para dentro do abismo morrem instantaneamente. Então você evita de, se você vê que tem uma fobia que puxa ou que empurra ali no mapa, galera, do adversário, você evita de deixar suas fobias terrestres na beira do abismo, ok? Porque senão ela pode ser puxada ou empurrada e ela vai cair ali, já era. Certo? Os únicos que podem ficar ali em cima são os voadores. Fobias ressuscitáveis, que são empurradas ou puxadas para um poço, morrem instantaneamente e não podem ressuscitar. Isso daqui, galera, vai ser só se elas morrerem, tá bom? Por exemplo, você tem um pterodáctilo, que é um voador. Ele ressuscita. Mas se você puxar ele e não morrer, ele continua em cima. Mas se ele morrer nesse puxão, ele morre de vez, certo? Ele não tem como ressuscitar, porque a ossada dele vai cair no abismo e já era. Se um fobo morrer devido ao abismo, a habilidade Último Ato dos Dimensionais não será ativada, pois considera-se que o abismo matou a fobia. O que quer dizer isso daqui, galera? Sua fobia foi puxada pro abismo. Você matou uma fobia que estava no abismo. Mas essa fobia era um dimensional e ela morreu. Certo? Você não vai tomar o dano. Por quê? Porque na teoria, quem vai ter matado aquela fobia vai ser o abismo. Então não vai ser você, beleza? Então você não vai tomar o dano aí dos dimensionais, certo? Bora pro próximo. O próximo é a lama. A lama é uma peça de terreno que desabilita temporariamente todos os outros efeitos de terreno. Não pode ser aplicada a peças que contêm obstáculos, corações ou cofres. A lama é aquilo que eu falei, né? Ela vai desabilitar cofre não. Ela vai desabilitar ponto de pânico, plataforma estimulante, fissuras, spa de cura. Qualquer dessas coisas vai ser desabilitada, beleza? Só não tem como jogar em cima de obstáculo, nem do coração e nem do cofre, tá bom? A lama anula os seguintes elementos terrenos: spa de cura, armadilha. A armadilha também que eu esqueci, ó. É tudo aquilo que eu falei, mais a armadilha, beleza? Bora pro próximo. O próximo é o fogo, galera. Fogo é uma peça de terreno temporária que causa 200 de dano aos alvos que ocupam por turno. Não pode ser aplicado a peças, obstáculos, corações e cofres. A mesma situação ali da lava, tá bom? O fogo desaparece após um certo número de turnos. Normalmente eles têm um turno ali para ficar ativo, né? Não pode ser colocado em peças contendo lama de nulificação. Ou seja, se já tiver uma lama ali, não vai ter fogo, tá, galera? Se você tiver uma fobia aí que causa dano de fogo, por exemplo, o Barzilla, o Snowball, não vai ter fogo no final do turno, tá bom? Porque se tiver lama, a lama anula até o fogo, ok? As fobias ressuscitáveis não serão mortas permanentemente se perderem todo o seu HP enquanto estiverem em chamas, elas ressuscitarão. Então, a chama, galera, diferente da fissura, ela ressuscita, tá bom? Chama é esse fogo artificial. Se for a fissura que já é do mapa, ela morre de vez. Já se for fogo, ela consegue ressuscitar, beleza? Bora para as armadilhas agora? Algumas fobias têm habilidades especiais de plantar armadilhas no campo de batalha. As armadilhas machucarão as fobias inimigas se permanecerem na casa ao final dos seus turnos. Como funcionam as armadilhas? As armadilhas podem ser plantadas em peças hexagonais, que são as casas, né, que não estejam ocupadas por obstáculos, corações, armadilhas amigáveis ou o próprio plantador. Uma vez plantada, a armadilha permanece em estado de preparação no final do turno que foi plantada. Qualquer fobia inimiga que permanecer na armadilha no final daquele turno não acionará a armadilha. O que quer dizer isso? Você plantou a armadilha naquele turno. Se já tiver uma fobia ali, ela não vai tomar dano agora, tá bom? Esse primeiro turno é só para ativar a armadilha. Ela só vai tomar dano se no próximo turno ela continuar lá, beleza? A armadilha em estado de preparação será removida se um terraforme aliado, o Gravedigger ou Monte Crushmore, criar um obstáculo no mesmo ladrilho. Aqui é uma forma simples de você estar eliminando uma armadilha, tá bom? É você colocar um obstáculo com o Gravedigger ou Monte Crushmore em cima, você desativa aquela armadilha. Armadilhas em estado de preparação serão totalmente implantadas no início do próximo turno. Lembra que eu falei? Naquele turno não acontece nada, mas no próximo turno ela está pronta para uso. As armadilhas em estado de preparação ou implantadas não serão vistas pelo oponente, a menos que ele tenha uma fobia de detecção, como o Dum-Dum, o Whisker, dentro do alcance detectável das armadilhas. As armadilhas totalmente implantadas serão acionadas e liberarão o dano e outros efeitos anexados à armadilha no final do turno. Se uma fobia inimiga estiver em cima dela, ou o obstáculo for criado em cima dela, ou uma armadilha inimiga for plantada no mesmo local, a armadilha inimiga também será destruída. Armadilhas totalmente implantadas não serão acionadas em nenhuma circunstância se o ladrilho estiver coberto por lama. Lembra que eu falei? A lama desativa até as armadilhas.
Inclui as armadilhas que foram plantadas enquanto o ladrilho já estava coberto por lama. Phobos que têm habilidade passiva de absorver a armadilha removerão as armadilhas em qualquer estado quando permanecerem sobre elas no final do turno sem acionar a armadilha. Aqui, galera, se você tiver colocado uma armadilha no mesmo local que tem uma fobia que desarma, ela nem vai chegar no próximo turno, tá bom? Já vai desarmar naquele mesmo turno. E bora pro último aqui então, galera. O último aqui é a escala de estatística, que é o quê? É aqueles danos que eu mencionei ali, a vida do coração, ali no tem da Liga 1, ela vai aumentando de acordo com a liga. Então a gente vai ver aqui, ó, cada liga principal tem atributos cada vez mais altos para todos os objetos do mapa. Isso inclui corações, ponto de pânico, espada de cura, almofadas de estimulação, né, no caso, e as fissuras. A posição do jogador 1 na liga determina a escala dos objetos do mapa em cada partida. O que quer dizer isso? Digamos que eu tô na primeira liga, na mais fraquinha, e meu adversário tá na terceira liga. Ele, na teoria, galera, a minha vida tem 6.000, a dele era pra ter 6.300. Mas como eu sou o jogador número 1, se eu tiver do lado esquerdo, vai ser padrão pros dois 6.000, tá bom? Vai ser igualado pros dois 6.000. Já se ele tivesse no esquerdo e eu tivesse no direito, no lado direito do mapa, que começa com mais chaves, aí ia ficar os 6.300, tá bom? Porque a liga dele é mais alta, né? Ia prevalecer os atributos da liga dele, tá bom? E assim mesmo vale para todos, ó. Coração, no mapa pequeno, mapa grande, começa em 6.000, vai até 7.100 na última liga, soma de todos os medos. Coração grande, começa em 8.000 e vai até 9.400 na soma de todos os medos. O dano de ponto de pânico começa em 200, vai até 240. A quantidade de cura do espada de cura começa em 200, vai até 240. O buff da plataforma estimulante começa em 300, vai até 350. E por fim, os danos das fissuras começam em 200 e vai até 240, certinho? E é isso, minha turma. E é isso. A primeira parte aqui do tutorial, galera, vai ser essa, tá bom? A gente falou aí do mapa de batalha. Então deu pra pegar muito bem como é que funciona o mapa, né? Vocês conhecerem o mapa, como é que funciona cada detalhe do mapa, tá bom? No próximo episódio a gente vai falar de recursos e, se der tempo, a gente fala até de fobias, tá bom? Porque nem todos vão ser grandes assim. O mapa é que muita coisa pra falar, então por isso que demorou um pouquinho. Mas outros episódios vão ser, outros tópicos vão ser menores, dá pra incluir 2 tópicos em um vídeo só, certinho? Galera, então o vídeo foi esse, espero que tenha ajudado vocês aí. Não esqueça, vai ter vários episódios aí, serão pelo menos ali uns 4 episódios. A gente vai finalizar esse tutorial completo, atualizado, tá bom? É um mega tutorial 2025, tá bom? Pra você estar aprendendo tudo sobre o jogo, beleza? Então é isso, meus queridos. Vamos ficar por aqui. Se gostar, fica seu like, se inscreva no canal para ver os próximos vídeos e até mais. Falou e fui! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.